uma mulher sofisticada preparava-se para saborear um chá de ervas em um restaurante luxuoso, enquanto do lado de fora, uma menina pobre observava através da vidraça os gestos suspeitos do marido da cliente e congelava de terror. Mas antes de prosseguirmos, vamos entender melhor essa história que se desenrola entre dois mundos tão distintos. A avó tossia cobrindo a boca com um lenço desgastado. Não te falei para fechar a fresta da janela antes de dormir, dá? Agora olha só, peguei um resfriado, reclamou Ana Ivanovna, enquanto a neta ajeitava com cuidado o cobertor em torno de suas pernas e endireitava o travesseiro. Já vou, vovó. A Nina Petrovna prometeu que hoje talvez tenha alguma coisa para nos dar, respondeu a garota, enquanto se aprontava para sair. De novo mendigando, menina? Não é vergonha? Questionou a idosa, tentando se sentar, mas sendo interrompida por mais uma crise de tosse. Não é esmola, vovó, rebateu Dá com firmeza. É só aproveitar o que iria para o lixo. A senhora mesma diz que jogar comida fora é pecado. Ana Ivanovna esboçou um sorriso fraco. Você sempre tem uma resposta para tudo. De quem herdou essa teimosia? Da mamãe, murmurou a garota, vestindo uma jaqueta surrada, grande demais para seu corpo frágil. E um pouco da senhora também. O vento cortante de março penetrava até os ossos. Dá corria pelas ruas, as mãos enfiadas nos bolsos profundos da jaqueta que sua mãe comprou para ela crescer 2 anos atrás. Quem imaginaria que ela cresceria sem a mãe ao seu lado? As vitrines iluminadas das lojas de grife brilhavam com indiferença. Moscou, gloriosa e opulenta, seguia seu ritmo, sem espaço para Dá e sua avó doente. Antes da tragédia, a vida era diferente. De repente, um oásis de luz e luxo surgiu à sua frente. O restaurante Rosa Dourada. Janelas imensas revelavam um mundo de cristal, mármore e ouro. Homens em ternos impecáveis e mulheres com vestidos de gala circulavam entre mesas decoradas com requinte. Dá parou, hipnotizada. Um simples jantar ali custaria o equivalente à aposentadoria mensal da avó. Mas dentro estava quente, enquanto ela tremia de frio e fome na calçada. Ei, menina! O que você está fazendo aqui? Afaste-se da vidraça, não suje o vidro, ordenou um segurança junto à entrada. Dá recuou, mas não se afastou. Encostou-se na parede ao lado da janela, observando os clientes. O vidro espesso abafava os sons, mas permitia ver cada detalhe. Seu olhar foi capturado por um casal em uma mesa no canto. A mulher, elegante, com cerca de 60 anos, penteado impecável e um colar de pérolas, conversava com um homem mais jovem, alto, de rosto bem cuidado e terno caro. Mesmo à distância, dava para perceber que aquele traje valia mais que o apartamento modesto onde Dá morava. Igor, você está me ouvindo? Perguntou Helena Viktorovna Sokolova, tomando um gole de água em um copo de cristal. Falo de coisas importantes. E você só olha para o relógio. Desculpe, Lena, respondeu o homem com um sorriso que não chegava aos olhos. É que prometi ligar para Kovalev sobre as entregas. Você sabe como ele é meticuloso. Sim, sei, concordou ela, assentindo. Mas agora estamos jantando, e gostaria que você estivesse presente não só de corpo, mas de pensamento. Igor suspirou. Estou sempre com você, querida, disse, cobrindo a mão dela com a sua. São só os últimos contratos, as dívidas da empresa. Que dívidas? Franziu a testa Helena Viktorovna. Nossas contas estão todas pagas. Verifiquei na semana passada. Por um instante, Igor congelou, mas logo recuperou a compostura. Ah, sim. Me refiro a compromissos contratuais com fornecedores. Nada grave, explicou, tomando um gole de café. Vamos falar de coisas mais agradáveis. Que planos para o final de semana? Um garçom de luvas brancas aproximou-se silenciosamente. Permitam-me sugerir nossa sobremesa especial, um bolo de amêndoas com framboesa. Agradeço, mas prefiro meu chá de ervas com mel, como sempre, respondeu Helena Viktorovna. Para mim, um café expresso duplo, acrescentou Igor, lançando outro olhar ao relógio. Quando o garçom se afastou, Helena Viktorovna voltou-se para a janela. Olhe que beleza, exclamou apontando para a paisagem noturna de Moscou com as luzes do Kremlin ao longe. Às vezes esqueço como esta cidade é magnífica. Dá pressionou o rosto contra o vidro. Lá dentro tudo era tão bonito, tão aconchegante. Pequenas velas tremeluziam sobre as mesas, refletindo-se nos copos. Com certeza o ar estava perfumado com cheiros deliciosos. Ela engoliu em seco, lembrando que seu único alimento aquele dia tinha sido os restos de mingau do dia anterior. A avó estava em casa tossindo, e não havia dinheiro para remédios. Nina Petrovna, a bondosa garçonete do café da esquina, às vezes lhe dava sobras de comida. De qualquer jeito ia para o lixo, justificava, olhando para os lados. Mas naquela noite, mesmo depois de esperar meia hora, Nina não apareceu.
Restava apenas a rosa dourada, última esperança de levar algo para a avó. Seu olhar voltou ao casal. A mulher ainda admirava a vista, enquanto o homem, com um movimento rápido e discreto, tirou do bolso interno do paletó uma pequena cápsula transparente. Num gesto praticado, destampou-a e despejou um pó branco na xícara de porcelana que o garçom acabará de servir. A mulher continuava distraída. O que seria aquilo? O açúcar estava na mesa, em uma açucareira elegante. Dá franziu a testa recordando as palavras da mãe: filha, se alguém faz algo escondido dos outros, é porque não presta. Coisas boas não precisam de segredos. A mulher voltou-se para a mesa. O homem sorria, exibindo dentes branquíssimos. Lena, você está com cara de cansada hoje? Ouviu Dá através de uma fresta aberta. Talvez o chá de ervas não ajude. Que tal pedir algo mais forte? Não, Igor, você sabe que não bebo álcool, respondeu ela, estendendo a mão em direção à xícara. Amanhã tem uma reunião importante com os fornecedores. Sua mão aproximava-se lentamente do chá. Na cabeça de Dá, as peças se encaixavam como em um daqueles filmes policiais que a avó adorava. Lá também colocavam veneno no chá. A mulher pegou a xícara. Dá paralisou, sem saber o que fazer. Gritar? Ninguém a ouviria através do vidro espesso. E mesmo que ouvissem, quem acreditaria em uma garota maltrapilha? A mulher levou a xícara aos lábios. O que fazer? O que fazer? Em desespero, Dá bateu no vidro, mas o som se perdeu entre a música ambiente. A porta. Precisava entrar e avisar. Correu até a entrada, onde 2 seguranças em ternos escuros controlavam o acesso. Pare! Onde pensa que vai, mendiga? Bloqueou um deles. Lá dentro, estão envenenando uma mulher, gritou Dá tentando passar. Deixem-me entrar. O segurança riu, trocando um olhar com o colega. Claro, e eu sou o presidente. Você é clarividente ou quê? Eu vi. O homem de terno cinza colocou algo no chá da mulher na mesa do canto. Quase chorando, insistiu Dá. Ela vai beber agora. Some daqui ou chama a polícia, ameaçou o segurança, avançando. Dá recuou, mas não desistiu. A mulher ia tomar o chá envenenado. O que sua mãe faria? O que seu pai faria? Ela tinha que ajudar. De repente, uma ideia surgiu como um relâmpago. Contornou seguranças e correu para a entrada de serviço lateral, onde costumavam descarregar mercadorias. Ei, garotinha, o que faz aqui? Chamou um porteiro de libré vermelha escura. Senhor, estão matando uma mulher lá dentro, juro. Agarrou-o pelo braço. Viu um homem colocar veneno no chá dela. O porteiro franziu a testa. Você tem reserva? Sem reserva não pode entrar. Que reserva? É uma emergência. O desespero transpareceu na voz de Dasha. Estão matando uma pessoa. Alguma coisa em seu tom, talvez a urgência crua, talvez a sinceridade que só uma criança consegue transmitir, fez o porteiro hesitar. Bom, entre. Ele afastou-se com relutância, abrindo caminho. Mas se isso for brincadeira, você responde por si. Dasha não esperou mais. Escorregou para dentro do salão e deparou-se com o espetáculo ofuscante do Zolotaia Rosa. Por um instante ficou paralisada. O chão de mármore refletia as luzes dos lustres de cristal, a orquestra ao vivo tecia melodias suaves entre o murmúrio dos talheres e o tilintar de taças. Era um mundo tão distante de sua realidade que doía os olhos. Mas então ela viu, aquela mulher, a mesma do terraço, elegante em seu vestido escuro, levando a xícara aos lábios num gesto lento, quase ritualístico. Tia, não beba o chá. Tem veneno. Gritou Dasha com todas as suas forças, atirando-se através do salão como um furacão em miniatura. 50 pares de olhos, os mais poderosos de Moscou, congelaram com garfos a meio caminho da boca. Garçons imobilizaram-se com bandejas no ar. O violinista perdeu o compasso, arranhando uma nota dissonante. Helena Viktorovna, a xícara a milímetros dos lábios, girou a cabeça devagar, como se o tempo tivesse engrossado em torno dela. Seus olhos frios calculistas encontraram a menina que corria tropeçando em cadeiras, arrastando olhares incrédulos como um rastro de poeira. Não beba, repetiu Dasha ofegante ao chegar à mesa. Ele colocou pó na sua xícara. Um homem obeso ao lado resmungou. Que circo é esse? Paguei 30.000 rublos pelo jantar e agora tenho que aturar histeria infantil? Uma mulher com colar de diamantes ergueu a voz. Segurança. Removam essa mendiga imediatamente. Igor levantou-se de um salto, o rosto contorcido em máscara de fúria. Lena, não dê ouvidos a essa pedinte. É uma viciada, uma mentirosa. Mas Helena Viktorovna, em vez de ceder à indignação geral, baixou a xícara sobre a mesa com um clique suave. Seus olhos, sem desprezo, sem irritação, apenas uma atenção cortante como lâmina e fixaram-se em Dasha. Espere.
Ela levantou a mão, detendo os seguranças que já avançavam. O salão silenciou. Alguém tirou o celular e começou a filmar. Que pó? Perguntou Helena Viktorovna sem tirar os olhos do marido. Do que a menina está falando? Igor riu, um som agudo e falso. Lena, você está brincando, não é? Vai acreditar nessa. Ele hesitou, procurando a palavra certa. Nessa qualquer? Não é mentira, cortou Dasha, a voz trêmula mais firme. Eu vi. Ele tirou uma cápsula do bolso quando a senhora olhava pela janela e jogou um pó branco no seu chá. A cápsula ainda deve estar com ele. Helena Viktorovna alternou o olhar entre o marido, a xícara e a menina. Seu rosto era uma máscara de serena determinação. Igor Vladimirovich, mostre seus bolsos. As mãos dele tremeram. Você está falando sério? Por causa dessa. Ele tentou sorrir, mas o gesto saiu torto, como um elástico prestes a arrebentar. Lena, quer fazer um escândalo na frente de todo mundo por uma vagabunda? Dasha sentiu o peso daqueles olhares, alguns curiosos, outros hostis, como pedras em suas costas. E se eu estiver enganada? O medo roeu suas entranhas. Mas então lembrou do rosto pálido da mãe no hospital, imóvel, além de qualquer ajuda. Desta vez eu não vou falhar. Não sou vagabunda, murmurou mais para si mesma do que para eles. Moro com minha avó. Somos pobres, mas não somos sem teto. Igor agarrou-se àquelas palavras como a um salva-vidas. Viu? Ela só quer dinheiro. É chantagem. Então beba o chá, repetiu Helena Viktorovna, calma como um lago antes da tempestade. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Dasha ouviu o próprio coração batendo nos tímpanos. Igor engoliu em seco, recuando um passo. Eu tenho alergia a ervas. Você sabe disso. Um risinho ecoou pelo salão. Um homem de cabelos grisalhos à mesa vizinha comentou, irônico, alergia a ervas, mas toma conhaque com infusões. Vi com meus próprios olhos. Não bebo de xícaras alheias, quase gritou Igor, a voz quebrando. Isso é um ultraje. Exigir que eu... Mas é a xícara da sua esposa, observou a mulher do colar de diamantes, com um sorriso que não chegava aos olhos. Que esquisito, um marido com tanto nojo da própria mulher. Dasha sentiu o medo dar lugar a uma determinação fria. Melhor ser presa do que culpada por uma morte. Mostre a garrafinha, desafiou, fitando Igor. A transparente, da qual você tirou o pó. Helena Viktorovna levantou-se, a postura ereta como uma rainha. Sim, Igor. Mostre seus bolsos. Sua voz era um sussurro de aço. Se a menina estiver errada, todos nós nos desculparemos e seguiremos com o jantar. Isso é uma violação dos meus direitos. Gaguejou Igor, olhando em volta como um animal acossado. Não sou obrigado a... De repente, um homem na extremidade do salão ergueu um crachá. Major Korchino ou da polícia. Ninguém bebe dessa xícara. Vamos fazer uma perícia. E então começaram os 45 minutos mais longos da vida de Dasha. Uma pessoa inocente não teme uma verificação. Helena Viktorovna balançou a cabeça com firmeza, embora seus olhos mantivessem uma sombra de tristeza. Diga-me, menina, como você se chama? Dasha. Daria Petrova respondeu, hesitando antes de completar. Tenho, quase 11 anos e meio. O sorriso de Helena Viktorovna foi breve, quase imperceptível, como se lutasse contra algo mais pesado dentro dela. E por que você estava parada junto à janela do nosso restaurante? Dasha baixou a cabeça, sentindo o calor subir pelas bochechas. Às vezes espero alguém, gaguejou, mas então decidiu ser sincera. Nina Petrovna, do Café Minuca, costuma me dar as sobras de comida para minha avó. Ela está doente. E o dinheiro das medicações nunca é suficiente. Hoje ela não saiu. Achei que aqui também pudesse sobrar algo. Helena Viktorovna ficou em silêncio. Seu rosto era uma máscara indescritível, nem reprovação nem piedade, apenas uma quietude que parecia conter um oceano. Foi então que os homens de jaleco branco entraram no salão. No chá foi encontrado Zopeclona em concentração muito acima da dose terapêutica, anunciou o representante do laboratório toxicológico, consultando seu tablet com voz monocórdia. Um suspiro coletivo percorreu o restaurante, como se o ar tivesse sido sugado de uma só vez. Dezenas de câmeras giraram em uníssono para Igor, que permaneceu imóvel no centro do salão, os olhos arregalados em um misto de pânico e desespero. Me obrigaram, gritou ele, desabando de joelhos. Eu não queria. Suas palavras ecoaram nas paredes de mármore, soando como uma sentença que ele mesmo proferia contra si. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som metálico das algemas sendo fechadas em seus pulsos. O que isso significa? Perguntou Helena Viktorovna, mais pálida do que nunca. É um sedativo potente, explicou o perito. Nessa dose, causa depressão instantânea do centro respiratório.
A morte ocorreria em poucos minutos, especialmente em alguém com idade avançada ou problemas cardíacos. Igor desmoronou como se seus ossos tivessem se tornado gelatina. Eu não queria matá-la, berrou enquanto os policiais o erguiam. Só queria que ela ficasse inconsciente por algumas horas. As palavras saíam atropeladas entre soluços. Devia 50 milhões no cassino. Ameaçaram me matar se eu não resolvesse com a minha mulher. Dasha observava tudo com os olhos arregalados. Não entendia metade daquelas palavras, mas captava o essencial. Aquele homem havia tentado tirar uma vida. E agora, enquanto era arrastado para fora, ainda se desculpava, como se suas lágrimas pudessem apagar o que fizera. Lena, me perdoe, gritou, torcendo o corpo para vê-la pela última vez. Eu não sabia que era mortal. Helena Viktorovna o encarou com uma expressão que Dasha jamais esqueceria, a mesma dor surda e irreparável que via nos olhos de sua avó sempre que esta olhava para a foto do filho morto. A dose era para um elefante, resmungou Perito entre dentes, guardando o tablet. Ela teria morrido em 5 minutos. Quando Igor foi levado, o salão ficou em silêncio por um instante. Depois, explodiu em aplausos. Alguém gritou. Uma menina de 11 anos foi mais esperta que 50 milionários adultos. A frase se espalhou pelas redes sociais em segundos. Uma jovem com o celular se aproximou de Dasha sorridente. Posso tirar um selfie com a heroína do dia? Dasha olhou confusa para Helena Viktorovna, que assentiu com um leve movimento de cabeça. E minha avó não vai brigar? Perguntou insegura. Eu prometi voltar rápido. Não se preocupe, a Helena Viktorovna apertou sua mão com suavidade. Vamos juntas até sua avó. Quero agradecer pessoalmente a mulher que criou uma netinha como você. O gerente do restaurante se aproximou, curvando-se respeitosamente. Em nome do estabelecimento, permitam-nos oferecer o jantar como cortesia. Obrigada, respondeu Helena Viktorovna. Mas, se não se importa, preferimos levar a comida conosco. Precisamos visitar a avó de Dasha. Dasha não acreditava no que ouvia. Há uma hora, estava congelando do lado de fora, com fome, e agora? Agora Helena Viktorovna se inclinava para perguntar. Dashenka, onde você mora? Vou levá-la de carro. E como se isso não bastasse. Primeiro, passaremos na farmácia para comprar os remédios da sua avó. Dasha a encarou com desconfiança. Mas a senhora nem me conhece. Por que quer me ajudar? Por um instante, Helena Viktorovna fechou os olhos. Quando os abriu, eles brilhavam com lágrimas contidas. Você arriscou tudo por uma estranha, disse, com voz macia. Agora é minha vez de retribuir. Saíram do restaurante sob o clarão das câmeras e os olhares curiosos. Dasha sentou-se pela primeira vez na vida em um Mercedes de couro legítimo, enquanto as notificações no celular de Helena Viktorovna não paravam de pipocar. Hashtag Dasha heroína, hashtag Rosa de Ouro, hashtag O Detetive Mirim. Os hashtags já acumulavam dezenas de milhares de visualizações. Minha avó nunca vai acreditar nisso, pensou Dasha, observando as luzes noturnas de Moscou deslizarem pela janela. Tudo havia começado com algo tão simples, esperar sobras de comida do lado de fora de um restaurante. E agora? Agora ela subia a escada de um prédio decadente com uma mulher elegante ao seu lado, carregando sacolas de farmácia e comida de luxo. Não tenha medo, sussurrou Helena Viktorovna, percebendo sua hesitação diante da porta descascada do prédio. Vamos só conversar. Dasha respirou fundo e empurrou a porta pesada. Não tem elevador, avisou. Quartos andares. Quer que eu leve as sacolas? Vamos dividir, sorriu Helena Viktorovna. Você mora aqui desde... Dasha entendeu a pergunta não dita. Desde o acidente, confirmou, apertando contra o peito o pacote com pães do restaurante. Antes, tínhamos um apartamento de 2 quartos em Novoseliomsk. Minha mãe era psicóloga infantil, meu pai engenheiro. Depois, sua voz falhou. Os olhos, antes vivos, opacaram-se, como se uma película fina os cobrisse. Tivemos que vender tudo para pagar as dívidas e o tratamento. Sobrou só para esta cruchovka de 1 quarto. Enquanto subiam a escada gastas, Dasha revisitava na memória os eventos daquela noite que pareciam um sonho febril. Ao chegarem ao 4º andar, parou diante de uma porta descascada, tirando a chave do bolso. Por que você decidiu me ajudar? Perguntou Helena Viktorovna, ainda ofegante. No restaurante você arriscou muito. Dasha virou-se para ela. Na penumbra da escadaria, seu rosto parecia ter envelhecido 10 anos em um segundo. Não era mais uma criança de 11, mas uma mulher feita de cicatrizes. Minha mãe dizia, o bem sempre volta, respondeu simples. E também que a gente conhece uma pessoa de verdade quando ela está em apuros. Ela mesma ajudava até quem não merecia. Algo na voz de Dasha quebrou no final, e Helena Viktorovna entendeu.
A mãe da menina havia estendido a mão a alguém que no fim a traíra. Ou pior, sua mãe era uma mulher sábia, murmurou tocando levemente o ombro da garota. Ela era a melhor, disse Dasha. E com a chave na fechadura, acrescentou em um sussurro. Era. A frase simples soou como um epitáfio. A chave girou com dificuldade na fechadura, e elas entraram em um corredor estreito, onde mal cabiam duas pessoas lado a lado. Vovó, estou em casa, gritou Dasha ao adentrar a apertada antessala. E não estava sozinha. Do fundo do apartamento, ouviu-se um arrastar de chinelos, e uma mulher de cabelos grisalhos apareceu no corredor, vestindo um ralo robe de banho desgastado pelo tempo. Ela semicerrou os olhos miopes, examinando a visita, até que seu rosto se iluminou por dentro, como se uma chama acendesse por trás de um papel amarelado pelo sol. Meu Deus, Dashenka, eu já estava preocupada. Sua voz falhou ao notar a mulher elegante que fechava cuidadosamente a porta atrás de si. E esta quem é? Dasha hesitou, sem saber como explicar tudo aquilo. É tia Lena. Eu a ajudei. Helena Viktorovna avançou, estendendo a mão. Boa noite. Meu nome é Helena Viktorovna Sokolova. Sua neta hoje salvou minha vida. Anna Ivanovna alternou o olhar desconfiado entre a estranha e a neta. Salvou a vida? Como assim? Vovó, é uma história longa, disse Dasha, já se dirigindo à minúscula cozinha para começar a tirar os pacotes. Trouxemos comida e remédios. A idosa franziu a testa sem tocar nas sacolas. Não aceitamos esmolas, declarou com dignidade. Não são esmolas, retrucou Helena Viktorovna suave. É gratidão. Sua neta demonstrou uma coragem e uma percepção incríveis. Se não fosse por ela, sua voz tremeu levemente ao imaginar o que poderia ter acontecido. A sala de estar onde entraram não passava de 12 metros quadrados, mas reinava ali uma ordem impecável. Uma cama de ferro estreita encostada na parede, um sofá afundado pelo uso, um cômodo antigo com a tinta descascando, e livros. Livros por toda parte, em prateleiras improvisadas, empilhados no parapeito da janela, até mesmo no chão, alinhados como soldados em formação. Anna Ivanovna virou-se para a neta com severidade. Dashenka, em que você se meteu? Em nada, vovó, protestou a garota. Eu só estava na janela do restaurante e vi aquele homem colocando alguma coisa no chá da tia Lena quando ela virou as costas. Aí eu entrei correndo. A idosa levou a mão ao peito, ofegante, e sentou-se abruptamente em um banquinho. Deus do céu, menina, você podia ter. Se permitirem, Helena Viktorovna acomodou-se ao seu lado. Vou contar tudo desde o início. A lâmpada fraca iluminava 3 rostos, um jovem com olhos ardentes, um enrugado marcado pela preocupação, e um maduro, ainda pálido pelo susto recente. 3 mulheres que o destino unira naquela noite. Helena Viktorovna falou baixo, omitindo os detalhes mais chocantes, mas a cada palavra, Anna Ivanovna empalidecia. Quando chegou a parte dos resultados da perícia, a idosa fez o sinal da cruz. Deus do céu, Dashenka, você podia ter. Mas deu tudo certo, interrompeu Dasha, sorrindo enquanto retirava dos pacotes recipientes com comida. Olha, vovó, um jantar de verdade e seus remédios, o xarope para tosse. Anna Ivanovna entrecerrou os olhos, estudando o rosto de Helena Viktorovna. Espere, eu já a vi em algum lugar. Você por acaso não é farmacêutica? A mulher ergueu as sobrancelhas, surpresa. Sim, sou proprietária da rede de farmácias Saúde Total. Meu Deus, exclamou a idosa batendo as mãos. Lenosha. Sokolova? Minha menina. Agora era a vez de Helena Viktorovna se surpreender. Desculpe, nos conhecemos? Apteca número 3, 1995. Anna Ivanovna Petrova, farmacêutica supervisora. Eu fui sua mentora no estágio. Os olhos da idosa brilharam, contendo lágrimas. Helena Viktorovna congelou. Depois, seu rosto se iluminou com o reconhecimento. Anna Ivanovna? Mas me disseram que você havia morridos, riu amargamente a velha. Quase. Depois que fecharam o instituto e venderam a farmácia, muitos acham que eu morri. E de certo modo, morri mesmo. Vivo como um fantasma, sem aposentadoria decente, sem remédios. Dasha olhava de uma para outra, atônita. Vocês se conhecem? Helena Viktorovna assentiu lentamente, sem tirar os olhos de Anna Ivanovna. Sua avó me ensinou tudo. Honestidade e responsabilidade. Ela era a melhor farmacêutica da região. E agora você é dona de uma rede de farmácias, murmurou a idosa, balançando a cabeça. Veja só, minha aluna mais brilhante. Anna Ivanovna, Helena Viktorovna apertou sua mão. Por que não me procurou todos esses anos? Orgulho, respondeu a velha, simples. Sempre me virei sozinha. Até que tudo ficou difícil demais.
Dasha as observava, sentindo algo quente se espalhar dentro dela. Como se um círculo se fechasse, como se o destino a tivesse levado até aquela janela do restaurante por um motivo. Vovó, ela se aproximou e abraçou a idosa pelos ombros. Se eu tivesse te ouvido e não fosse pedir esmolas nos restaurantes, não estaria aqui agora, completou Helena Viktorovna baixinho. Do lado de fora, as luzes da cidade piscavam. Em algum lugar na delegacia Igor dava seu depoimento. Em algum lugar nas redes sociais, o vídeo do escândalo na Rosa Dourada continuava viralizando. Mas ali na cozinha minúscula de um apartamento antigo, algo novo nascia. Um laço que se provaria mais forte que qualquer prova. O telefone de Dasha vibrava sem parar, saturado de notificações. Dezenas de pedidos de amizade, centenas de mensagens privadas. Ai meu Deus, foi tudo que a menina conseguiu murmurar, afundando o rosto no travesseiro. Ao entrar na cozinha, porém, se deparou com uma cena inesperada. Helena Viktorovna mexia algo na panela com concentração, enquanto a avó sentada à mesa, balançava a cabeça diante de um tablet. Bom dia, Dashenka, sorriu Helena Viktorovna, sem tirar os olhos do fogão. Dormiu bem? Bem, respondeu a garota, ainda atordoada. Só que meu telefone não para de tocar. Ana Ivanovna girou o tablet na direção dela. A tela exibia um site de notícias com manchete em letras garrafais. Menina pedinte salva bilionária. Abaixo, uma foto de Dasha na Rosa Dourada, cabelos despenteados e olhos ardentes, ao lado da elegante Helena Viktorovna. Meu Deus! Sussurrou Dasha, desabando em uma cadeira. O que vai ser de mim agora? Vai ser, disse Helena Viktorovna, servindo o chá com calma, que você terá um dia difícil, mas muito interessante. Está pronta? Ninguém ali imaginava a dimensão que aquela história tomaria. A prisão de Igor, transmitida ao vivo, virou um dos vídeos mais assistidos do ano. As imagens da polícia algemando sob flashes de dezenas de celulares se espalharam como fogo. Lena, me perdoe, eu achei que você só ia ficar bêbada. Seu grito para a câmera se transformou em meme, reproduzido em milhares de montagens. Os comentários nas redes choviam. Uma menina pobre salva uma bilionária. 50 ricos não viram nada, mas uma sem-teto enxergou tudo. Em 2 horas, o vídeo atingiu 1 milhão de visualizações no TikTok. Hashtags como hashtag Dasha Heroína, hashtag Rosa Dourada e hashtag Pobres Salvam explodiram. Surgiram memes comparando a inteligência da garota de 11 anos à dos adultos confusos do restaurante. Até a mídia internacional embarcou na história. A CNN publicou uma reportagem com o título Pequena heroína russa frustra plano de assassinato, enquanto a BBC exibiu trechos do vídeo com a legenda Menina das favelas salva a vida de magnata da farmacêutica. Não consigo acreditar nisso, murmurou Dasha, rolando a timeline de notícias no tablet de Helena Viktorovna. Parece um pesadelo. Não, querida, Helena Viktorovna ajoelhou-se ao seu lado. É real. E agora você terá que aprender a viver com isso. Um toque na campainha interrompeu a conversa. Na porta, um entregador segurava um buquê enorme. Daria Petrova mora aqui? Perguntou, conferindo um papel. Sou eu, respondeu Dasha, confusa. Flores para a senhorita. Ele estendeu um envelope. E isto? Assine aqui, por favor. Antes que Ana Ivanovna fechasse a porta, a campainha soou novamente. E mais uma vez. Ao meio-dia, o pequeno apartamento parecia uma floricultura. Buquês cobriam a mesa, as janelas, o chão ao longo das paredes. O telefone não parava de tocar com jornalistas. O que faremos? Perguntou Ana Ivanovna, aturdida, depois que outro entregador deixou mais um arranjo. Sei o que fazer, declarou Helena Viktorovna decidida. Arrume suas coisas. Vamos nos mudar. Para onde? Perguntaram Dasha e a avó ao mesmo tempo. Para minha casa. Tenho um apartamento de 3 quartos no centro. Lá, os jornalistas não nos encontrarão, pelo menos até as coisas se acalmarem. Mas não podemos, começou Ana Ivanovna. Ana Ivanovna, Helena Viktorovna segurou suas mãos. Você me ajudou quando eu era uma estagiária inexperiente. Agora deixe-me retribuir. No carro, a caminho do novo endereço, Dasha lia as atualizações que não paravam de chegar. Detalhes chocantes vieram à tona. A perícia confirmou que a dose de Zapeclon mataria um elefante em 3 minutos. Igor confessou que devia 50 milhões de rublos a sócios e tinha apenas 2 meses para pagar. O plano era meticuloso. Uma morte por ataque cardíaco em um restaurante de luxo não levantaria suspeitas. Helena Viktorovna já havia assinado um testamento deixando tudo para o marido em caso de falecimento. Vivi 3 anos com um assassino, disse ela, olhando pela janela. 3 anos dividindo a mesma cama, o mesmo café da manhã. E não percebi nada. Dasha tocou sua mão com hesitação.
A senhora não tem culpa. Ele sabia fingir muito bem. Helena Viktorovna sorriu através das lágrimas. Você é mais sábia que muitos adultos, Dashenka. Chegaram ao prédio de Helena Viktorovna escoltadas por um carro de segurança. Jornais aguardavam na porta. Menina, como teve coragem? Gritou um repórter quando desceram do carro. Dasha parou por um instante e antes que Helena Viktorovna pudesse puxá-la respondeu. Melhor eu ser presa do que uma pessoa morrer. A frase se espalhou instantaneamente gerando uma nova onda de comentários admirados. Aí está um ser humano de verdade. Na internet, criaram uma vaquinha para a menina sem teto. Em um único dia, o valor ultrapassou 5 milhões de rublos e não parava de crescer. Isso é uma loucura, balançava a cabeça Anna Ivanovna, acomodando-se no quarto de hóspedes do apartamento luxuoso. Dasha, o que vai fazer com todo esse dinheiro? A garota deu de ombros, perdida. Não sei. Talvez compremos uma casa nova, remédios para a vovó, e eu volte para a escola. Em qual escola você estuda, Dashenka? Perguntou Helena Viktorovna, carregando uma mala com as poucas coisas que conseguiram resgatar da comunalca. Na escola 15, respondeu Dasha. Mas faz tempo que não vou. A vovó adoeceu, depois não tivemos dinheiro para passagem. Helena Viktorovna congelou. A escola 15, aquela na rua Pervomaiskaya? Sim, confirmou Dasha. Eu estudei lá, exclamou Helena Viktorovna. E bem ao lado fica a farmácia número 3, onde comecei a trabalhar com sua avó. O telefone de Helena Viktorovna tocou. Era Viktor Stepanovich, gerente da Rosa Dourada. Helena Viktorovna, disse ele após as saudações, em nome do restaurante, gostaríamos de expressar nosso profundo pesar pelo ocorrido e oferecer atendimento gratuito para a garota e sua avó, a qualquer momento. Obrigada, Viktor Stepanovich, respondeu ela. Agradecemos a gentileza, mas agora precisamos de um tempo para nos reorganizar. Desligando, virou-se para Dasha. Sabe qual é a coisa mais incrível nessa história toda? O quê? Perguntou a menina. Que passei a vida inteira querendo ter uma filha, e nunca consegui. Até que o destino a trouxe até mim da maneira mais inesperada. Dasha corou. Mas a senhora nem me conhece direito. Conheço o essencial, disse Helena Viktorovna suave. Você é corajosa, honesta e capaz de arriscar tudo pelos outros. Isso basta. Anna Ivanovna tossiu discreta. Lenosha, é uma decisão muito séria. Não se preocupe, Anna Ivanovna, sorriu Helena Viktorovna. Não vou tomar nenhuma atitude agora. Primeiro descansaremos e nos conheceremos melhor. Depois veremos. Dasha aproximou-se da janela. Lá embaixo jornalistas se agitavam, transeuntes passavam apressados, carros buzinavam. O mundo seguia seu curso. Mas para ela, para a avó e para Helena Viktorovna, tudo havia mudado para sempre. Sabem, murmurou sem se virar, minha mãe sempre dizia, o bem volta. Nunca acreditei de verdade, até agora. Não terminou a frase, mas não era necessário. As três mulheres permaneceram em silêncio na sala ampla e clara. 3 gerações unidas não apenas por um encontro casual, mas por um destino compartilhado. Do lado de fora da janela, um novo dia começava, o primeiro dia de suas vidas juntas. O olhar de Helena Viktorovna pousou sobre um volume grosso, Farmacologia, 1989, dentro de uma caixa de mudança. Ela reconheceu aquele livro. Anna Ivanovna sempre o mantinha à mão na farmácia, consultando doses de medicamentos complexos. Anna Ivanovna, sua voz tremeu levemente. Como tudo havia chegado àquele ponto. A idosa afundou-se no sofá cansada. Da sentou-se ao seu lado, pegando-lhe a mão por instinto. A vida, Lenosha, respondeu Anna Ivanovna, simples assim. Primeiro, o laboratório onde ela trabalhava faliu. Depois, fecharam a farmácia. As economias evaporaram em 1998. Seus olhos então encontraram Da com uma ternura tão profunda e cortante que o coração de Helena Viktorovna se apertou. Em seguida veio a tragédia com os pais da menina. Helena Viktorovna ajoelhou-se diante dela. O que aconteceu? Perguntou baixa. Um acidente, respondeu Anna Ivanovna, e sua voz falhou por um instante. Na rodovia M4, voltando da Dasha. Um motorista bêbado invadiu a pista contrária. Da olhava pela janela, imóvel. Nunca chorava quando falavam dos pais, como se as lágrimas tivessem congelado dentro dela, transformadas em um bloco de gelo que nem o verão conseguia derreter. Sergei, meu filho, morreu na hora, continuou Anna Ivanovna, acariciando distraidamente a lombada do livro velho. Natasha, a mãe de Da, sobreviveu 3 dias na UTI. Ela vendeu tudo o que pôde para pagar o tratamento, mas não terminou a frase e não era necessário. O silêncio pesado encheu o quarto. Só se ouviam abafados os ruídos da vida alheia,
o choro de uma criança, vozes em uma língua desconhecida. Depois do enterro, mudarão-se para aquele apartamento minúsculo. Anna Ivanovna olhou ao redor, os vizinhos não são ruins. À esquerda, uma família do Tajiquistão, gente trabalhadora. À direita, Mikhalich, um ex-marinheiro com contusão. Às vezes bebe e faz barulho, mas nunca toca em dar. Helena Viktorovna não pôde evitar olhar para a geladeira beriosca antiga, zumbindo no canto, e ao lado dela, um fogareiro elétrico de 2 bocas, marcado por manchas de gordura. Depois que os pais de Dá morreram, a pensão mal dá para sobreviver, continuou Anna Ivanovna. Mas não reclamamos. O importante é que Dá está crescendo uma boa pessoa. Ela tossiu novamente, e Helena Viktorovna viu como a menina se endireitou, pronta para buscar remédio ou água. Você tem bronquite crônica? Perguntou com tom profissional. Bronquite nada. Afastou a mão Anna Ivanovna. Velhice não tem cura, Lenocha. Não é velhice, respondeu Helena Viktorovna firme. É uma doença negligenciada, e precisa ser tratada. Lenocha, interrompeu a idosa. É muito caro. Não podemos. Helena Viktorovna levantou os olhos, cheia de determinação. Você sabe que eu nunca esqueço uma bondade. Você me ajudou em 1995, quando acreditou nesta estagiária insegura e cheia de si. Sem você, eu nunca teria me tornado quem sou hoje. Bobagem. Resmungou Anna Ivanovna, mas seus olhos brilharam suspeitos. Você sempre foi talentosa. Talvez, mas você me ensinou o essencial, honestidade e responsabilidade. Helena Viktorovna ajoelhou-se diante dela. Agora deixe-me retribuir. Quero pagar por seu tratamento. Exames completos, os melhores especialistas. Não, Anna Ivanovna endireitou as costas, e em sua postura reapareceu aquela farmacêutica severa que os estagiários temiam. Não estamos acostumadas a viver de esmolas. Helena Viktorovna observou o quarto, tentando conter a emoção. Só então notou, ao lado da cama, uma foto antiga em moldura de madeira simples, um casal jovem com Dá pequena nos braços. O homem, com um sorriso aberto, era a cara da menina, os mesmos olhos, o mesmo formato de boca. A mulher, de cabelos longos e claros, era linda, mas havia uma sombra de tristeza guardada em seu olhar. Este é seu filho? Perguntou Helena Viktorovna, apontando para a foto. Sim, respondeu Anna Ivanovna, igual de baixa. Serguei e Natasha. Os pais de Dá. Seu olhar pousou na neta, e algo estremeceu nele, como gelo rachando sob o sol da primavera. Vamos fazer assim, sentiu a mudança e propôs um acordo. Você permite que eu cuide do seu tratamento, e Dá trabalhará na minha farmácia depois da escola. Preciso de uma auxiliar competente. Ela terá com quem aprender, com Anna Ivanovna Petrova e sua aluna. A idosa ficou em silêncio, ponderando. O quarto ficou tão quieto que se ouvia o pingar da torneira na cozinha. Está bem, disse finalmente. Mas com uma condição. Qual? Perguntou Helena Viktorovna, ávida. Você nos conta toda a verdade sobre o que aconteceu no restaurante. Sei fragmentos sobre um envenenamento, mas sinto que há algo mais sério por trás. Helena Viktorovna baixou os olhos. Não é uma história agradável, Anna Ivanovna. Seus olhos encontraram Dá. O rosto fino da menina estava sério, concentrado. Nem um traço de leviandade infantil. E aqueles olhos, olhos de quem aprendeu cedo demais o que é dor de verdade. Está bem, concordou. Contarei tudo, mas primeiro vamos fazer chá. A história é longa. Certo, meninas. Anna Ivanovna bateu palmas. Dá, põe a chaleira no fogo, e eu pego o nosso serviço de festa. O serviço de festa eram 3 xícaras lascadas com rosas amarelecidas pelo tempo na borda. Mas naquele momento pareciam mais preciosas que qualquer porcelana imperial. As mulheres sentaram-se à mesinha junto à janela. Do lado de fora, o crepúsculo de março se apagava, tingindo o céu de azul noturno. Lá embaixo as pessoas apressavam-se, sem suspeitar que bem acima de suas cabeças, em um quartinho apertado de uma comunalca velha, começava uma nova história. A história de 3 destinos que jamais se separariam. Dasha havia memorizado as dosagens e os modos de aplicação dos remédios mais comuns. Hereditário, encolheu os ombros com um sorriso tímido, mas seus olhos brilharam de satisfação. Quando a cliente saiu, apertando contra o peito o pacote com os medicamentos, a menina voltou à sua tarefa, embora seus pensamentos estivessem longe dali. Amanhã seria o julgamento de Igor, a última audiência à sentença. Helena Viktorovna deveria testemunhar, e Dasha sabia o quanto aquilo lhe custava. Assim como toda aquela história, que havia explodido nas páginas dos jornais e nas telas da televisão. Menina de 11 anos salva milionária de tentativa de assassinato em restaurante de luxo. O marido cruel tentará envenenar a esposa rica.
As manchetes gritavam de cada banca. Helena Viktorovna enfrentava aquela tempestade de atenção com coragem, dando entrevistas contidas, fazendo declarações oficiais. Mas a sós com Dasha e Anna Ivanovna, ela muitas vezes se encolhia no sofá, envolta em um chale, e ficava horas olhando para o vazio. Como não percebi? Repetia como se a pergunta pudesse desfazer o passado. 3 anos ao lado de um homem que estava disposto a matá-la. Não se culpe, Lenosha. Anna Ivanovna acalmava-a, passando a mão enrugada por seu ombro. Gente como ele nem o diabo reconhece. Eles se escondem atrás de máscaras. O tribunal estava abafado e lotado. Apesar dos protestos de Dasha, não a deixaram entrar na sala. Menores de idade não tinham permissão. Mas Anna Ivanovna insistiu em comparecer como testemunha-chave. A menina esperou no corredor, sentada em um banco duro de madeira. Jornalistas circulavam ao redor, mas um segurança vigilante impedia que se aproximassem dela com perguntas. A audiência durou 4 horas. Quando as portas finalmente se abriram, Dasha levantou-se de um salto, procurando entre os rostos que saíam. Helena Viktorovna surgiu apoiada no braço de Anna Ivanovna, pálida, mas serena. 5 anos em colônia penal, murmurou, aproximando-se de Dasha. Pelo crime de tentativa de homicídio. E ele? Perguntou a menina, sem saber ao certo por que aquela resposta lhe importava tanto. Helena Viktorovna apertou os lábios. Chorou. Disse que não queria matar, só assustar. Que dívidas ameaçavam a família. Mentiu até o fim, cortou Anna Ivanovna dura. Se não fosse nossa Dashenka, você estaria 6 pés sob a terra, Lenosha. Igor foi levado algemado. Caminhava de cabeça baixa, mas ao passar pela porta, virou-se de repente e olhou diretamente para Dasha. Não havia ódio em seus olhos, apenas um vazio estupefato, como se ainda não compreendesse como uma garotinha comum havia desmontado seu plano tão bem arquitetado. Perdoe-me. Seus lábios moveram-se sem som, mas a menina não soube dizer se as palavras eram para ela ou para Helena Viktorovna. A vida, aos poucos, encontrava seu rumo. Anna Ivanovna fazia tratamento em uma clínica particular, e os resultados surpreendiam até os médicos. O bronquite crônico recuava, o rosto ganhava cor, o apetite voltava. Até a postura mudou. Ela já não se curvava como antes, mas mantinha as costas eretas, como se os anos tivessem retrocedido. Mudaram-se da kitnet para um apartamento espaçoso de 3 quartos, perto da farmácia principal da rede. Helena Viktorovna insistira na mudança, mas, como sempre, houve um acordo. Não é um presente, disse firme, quando Anna Ivanovna tentou recusar. Dasha vai trabalhar nas farmácias para compensar. E você, Anna Ivanovna, nos assessorará em casos complexos. Preciso de sua experiência. O orgulho da velha mulher ficou satisfeito. Sentia-se útil, não um fardo. Dasha também não ficava ociosa. Depois da escola, corria para a farmácia, onde clientes habituais, em sua maioria idosos, já a esperavam. Gostavam da paciência com que ela explicava como tomar os remédios, da clareza com que descomplicava as bulas. Na escola, as coisas também mudaram. Com a ajuda de Helena Viktorovna, Dasha foi transferida para uma turma médica especializada em um colégio de prestígio. A princípio, temeu não acompanhar o ritmo, afinal, havia perdido muitas aulas nos últimos anos. Mas a sede de aprender e a inteligência natural falaram mais alto. Ao fim do 1º trimestre, já estava entre os melhores alunos. Quero ser farmacêutica como a vovó e a tia Lena, anunciou certa noite, enquanto picava a lasanha com o garfo. Helena Viktorovna e Anna Ivanovna trocaram um sorriso. Você tem o mais importante, honestidade e coragem, disse Helena séria. O resto, a gente ensina. Seus laços se transformavam devagar. No começo, Dasha tratava a nova protetora por Helena Viktorovna, depois passou a chamá-la de tia Lena, e ultimamente, escorregava com frequência um simples Lena. Ninguém corrigia. Era um sinal de uma intimidade que nascia entre elas, natural como a luz do sol pela manhã. Helena Viktorovna, sem perceber, tornará-se para Dasha algo como uma tia adotiva, ou talvez mais que isso. Não tentava substituir a mãe perdida, seria desrespeitoso com a memória de Natasha. Mas oferecia o que a menina tanto precisava, segurança, estabilidade, a certeza de que o amanhã existia. Surgiram pequenas tradições. Almoços de domingo sem pressa, conversas longas ao redor da mesa, idas ao teatro juntas. Dasha viu pela primeira vez um balé de verdade, uma ópera. Não que tudo fosse fácil. Às vezes, ela se trancava no quarto, olhando por horas a foto dos pais. Nessas horas, Helena Viktorovna não a incomodava. Sabia que a dor precisava de tempo para ser digerida. A própria Helena passava por uma prova difícil. A traição do marido, o divórcio escandaloso, a exposição midiática.
Tudo isso esgotava sua alma. Mas ao seu lado estava sempre Ana Ivanovna, sábia e serena, pronta para ouvir e amparar. Sabe, Lenocha, disse certa tarde, enquanto observavam o pôr do sol da varanda, passei a vida achando que havia esquecido como acreditar em milagres. Depois que perdi meu marido, meu filho, minha nora, parecia que tudo tinha acabado. Sobreviver na pobreza, tossindo pelas noites, vendo minha netinha definhar. Fez uma pausa, reunindo as palavras. Até que você apareceu. Ou melhor, até que a Dashenka te encontrou. E tudo mudou. Deus nos mandou um anjo da guarda. Vocês são meus anjos, respondeu Helena baixinho. Você e Dasha. Sem vocês eu não estaria aqui. Ficaram em silêncio, observando o sol mergulhar no horizonte, pintando o céu de roxo e dourado. Ana Ivanovna sorriu, perdida em seus pensamentos. Talvez refletisse sobre como os fios do destino se entrelaçavam de forma tão inesperada, ou sobre como a vida, apesar de tudo, tinha uma justiça própria, ainda que áspera, ainda que tardia. Ou quem sabe apenas lembrava que no dia seguinte, tinha consulta médica e não podia esquecer os resultados dos últimos exames, os primeiros em anos a trazerem boas notícias. Obrigada, Senhor, sussurrou, olhando para o céu que escurecia, por me deixar viver até hoje. As sombras da noite envolviam a cidade, acendendo-se as luzes nas janelas. Algumas centenas de quilômetros dali, em uma colônia penal de regime comum, Igor Vladimirovich Sokolov talvez também olhasse pela grade, pensando em como uma decisão errada, um único minuto de loucura, havia mudado tudo para sempre. Mas naqueles aposentos aconchegantes da rua Pervomaiskaya, a vida seguia adiante, uma vida nova, cheia de esperanças, de planos e de um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, parecia não apenas possível, mas promissor, e daquele calor especial que só existe em uma família de verdade. Olhe quem chegou, disse Helena Viktorovna, inclinando a cabeça na direção de uma mesa próxima. Dasha virou-se e viu Sasha, um menino de 10 anos com olhos azuis sérios, o primeiro protegido do fundo beneficente Coração Valente. Ele estava sentado com seus novos pais, um jovem casal que o havia adotado de um orfanato apenas 3 meses antes. Dasha acenou para ele. O garoto sorriu tímido e respondeu com um aceno. Sua história se assemelhava à dela. Os pais haviam morrido em um acidente de carro, mas ao contrário de Dasha, ele não tinha nenhum parente vivo. 6 meses antes havia entrado no sistema, como os funcionários da assistência social chamavam com frieza, os abrigos para crianças. O Fundo Coração Valente havia surgido quase por acaso. Depois de repensar sua vida após tudo o que aconteceu com Igor, Helena Viktorovna decidiu usar a repentina fama que caíra sobre elas para fazer o bem. Se milhares de pessoas acompanham nossa história, dissera certa noite durante o jantar, vamos direcionar essa atenção para quem realmente precisa de ajuda. Assim nasceu o fundo, cujo lema se tornou: o verdadeiro herói é aquele que diz a verdade, mesmo quando o mundo inteiro se cala. Em um ano, eles haviam ajudado quase 500 crianças órfãs em toda a Rússia. Para algumas encontraram famílias, para outras custearam tratamentos ou estudos. Dasha se tornou a face do fundo. Sua história, a de uma menina que não teve medo de intervir e salvar uma mulher estranha da morte, inspirara milhões, transformando-se em símbolo de coragem e honestidade infantil. Além do fundo, outra novidade importante entrou em suas vidas, uma nova farmácia familiar, aberta por Helena Viktorovna no lugar da antiga farmácia número 3, onde ela começara a trabalhar sob a orientação de Ana Ivanovna. Esta será sua farmácia Dashenka quando você crescer, disse ela cortando a fita vermelha na inauguração solene. Dasha não conseguiu conter as lágrimas ao ver a placa, farmácia familiar. Diretora, Sokolova Petrova DS com uma pequena observação em letra miúda, desde 2023. Na cerimônia estava presente também Nina Petrovna, a mesma garçonete do Café Minutka que antes levava sobras de comida para Dasha. Agora, ela trabalhava como administradora no Rosa Dourada, contratada por Viktor Stepanovich depois que o antigo café fechará. Dasha, minha querida, dissera a ela, abraçando a menina na época, eu não falava que tudo daria certo? Só não imaginava que seria assim. De repente, o telefone da jovem mãe de Sasha tocou. Ela atendeu e seu rosto se iluminou. Fomos aprovados. Os documentos da casa passaram. Era mais uma vitória do fundo, auxílio na compra de moradia para famílias que adotavam crianças órfãs. Vê só? Sussurrou Helena Viktorovna para Dasha. Tudo está conectado. Seu ato de coragem iniciou uma cadeia de bondade que agora muda centenas de vidas. Às vezes a palavra de uma criança é mais poderosa que todas as leis dos adultos. A frase, pronunciada com calma por Ana Ivanovna, parecia ganhar vida própria.
No dia seguinte se espalharia pelas redes, viraria novo lema do fundo, apareceria em cartazes e campanhas publicitárias. Enquanto isso, as 3 mulheres permaneciam à mesa junto à janela, saboreando aquele momento e a companhia uma da outra. 3 gerações, 3 destinos entrelaçados em um fio resistente, que nenhuma adversidade conseguiria romper. Dasha olhava para elas, sua nova mãe e sua avó, e sentia um calor se espalhar por dentro. Lembrou-se daquela Dasha desesperada, parada na frente do restaurante, congelada e faminta. Aguente firme, disse mentalmente a menina do passado. Tudo ficará bem. Melhor do que você pode imaginar. E naquele instante sabia, era a mais pura verdade.